Olá, meu nome é André Ortega e vou falar nesse vídeo sobre o DNA Center da Cisco. O DNA Center é o software de gerência, monitoração e provisionamento da rede de acesso. Através do DNA Center a gente consegue gerenciar nossa fabric de switches, controladora e também roteadores de borda. Essa é a interface do DNA Center e aqui na parte de cima a gente tem o que chamamos de aplicações. Já aqui na parte de baixo a gente tem algumas ferramentas. Por exemplo, aqui em Discover a gente tem a configuração que a gente faz para poder fazer o Discover, para poder encontrar os equipamentos na rede, né? Então a gente define o range de IP que a gente vai estar escaneando, quais são os usuários, senha, comunidade SNMP que o DNA Center vai utilizar para fazer o Discover. E uma vez configurado, basta dar o Start, ele vai varrer a rede e tentar encontrar os equipamentos para adicionar a gerência. Se a gente voltar aqui para a tela inicial, a gente tem ainda outras ferramentas, né, como o nosso inventário, ou seja, a lista de equipamentos que estão sendo gerenciados por esse DNA Center. Se eu clicar em um equipamento, ele traz mais informações, né, ele traz ali informações específicas desse device. Voltando aqui para a tela inicial, a gente tem também no DNA Center a topologia da nossa rede, então dá para visualizar graficamente, né, como os equipamentos estão conectados. Se a gente clicar também aqui na figura, a gente tem informações dos devices. A gente pode ver aqui que a gente tem dois switches numa pilha. E dá para ver o IP dele, o software que ele está utilizando, a função dele na rede. O que a gente percebe no DNA Center é que ele tem uma interface bem clean, bem intuitiva, né? Eu tenho para mim que muito disso aqui foi inspirado no que a gente já tinha na Merak, né, na dashboard Merak. E eu digo isso como um elogio, né? A gente tem ainda a parte de repositório de imagens, onde a gente pode fazer o upload de alguma versão de iOS para deixar aqui na gerência e, quando necessário, fazer o upgrade. A parte de controle de gerência, então quantas licenças eu tenho, quantas licenças estão em uso, eu tenho a possibilidade de dar comando em um equipamento especificamente, parte de templates, aqui eu posso deixar um template pré-definido, então, e posteriormente utilizar esse template, né? E voltando aqui para a parte de cima, a gente tem as aplicações. Aqui na parte de design é onde a gente faz a estruturação da nossa rede. Então eu posso definir, por exemplo, localidades, né? E tudo de forma bem amigável. Por exemplo, vou criar uma localidade chamada São Paulo, que ela está associada a outra localidade, que no caso é o Brasil, né? Então, pronto, um novo site foi criado aqui em Brasil, São Paulo. Aqui em São Paulo eu posso adicionar um prédio, vou chamar de prédio, por o endereço, e aí prontinho, a gente já tem, né, no mapa essa nova localidade. Isso serve para, além de organizar, eu posso adicionar os pavimentos aqui no prédio e então colocar os meus access points, né, para ter aquela ilustração, o heatmap da cobertura Wi-Fi. Aqui ainda em design eu posso deixar pré-configurado, pré-definido algumas informações da rede, né? Então, os servidores DHCP, DNS. Tenho também a parte de repositório de imagem, né? Como a gente tinha visto anteriormente. Os network profiles. Aqui eu posso criar, já deixar definido como será a minha rede Wi-Fi, por exemplo. Então, o SSID que eu vou utilizar é esse, a autenticação é assim, hein? Então, eu deixo tudo já pré-preparado. E aí, quando o novo site entra em funcionamento, basta eu associar essas configurações aos equipamentos. Aqui na parte de Provision, é onde eu defino o papel de cada equipamento, né? Então, eu tenho o meu inventário e aí eu falo a função desses equipamentos.
principalmente quando a gente vem aqui para a parte de Fabric. A gente tem agora um novo conceito que a Cisco chama de SD Access. Nesse novo conceito, a gente não tem mais aquela estrutura de core, distribuição e acesso. A gente tem simplesmente uma Fabric. E nesse conceito, a gente passa a ter nomenclaturas diferentes, funções diferentes, né? Então, eu tenho o meu Fabric Edge, que seria os switches de acesso, né? O dispositivo mais perto dos usuários, onde os endpoints serão conectados. Tenho também o Fabric Border, que seria análogo ao Core, né? Que a gente tem hoje em dia. O Fabric Border também, que é o responsável pelo control plane da solução, da Fabric. Então, é aqui que a gente faz esse desenho. Depois de fazer o discover dos equipamentos, eu venho aqui graficamente e consigo definir como funcionará a minha Fabric. Por exemplo, né, a gente clicando aqui no desenho, eu vejo que eu tenho 2 roteadores e aqui eu tenho 2 switches nesse meu desenho. Uma parte bem bacana também do DNA Center é a parte de policy. Aqui nesse aplicativo, a gente consegue definir 2 níveis de segmentação, né? Eu tenho a segmentação macro e tenho também a microsegmentação. E essa parte de microsegmentação ela é integrada com o ICE. Então, esses grupos que eu estou vendo aqui, né, no DNA Center, eles foram aprendidos do ICE. Então, a gente cria as regras lá no ICE, cria os grupos e eu passo a ter a visualização centralizada aqui no DNA Center. Eu vejo também as regras, né, as minhas políticas de microsegmentação. Se eu selecionar um grupo aqui, eu consigo ver qual é o nível de acesso que tem. Ou seja, os guests podem ter acesso a esse outro grupo que é chamado HVAC. Está aqui a minha lista de as minhas políticas de microsegmentação. Tenho também o conceito aqui de contratos, né, que basicamente seriam as regras efetivamente. Então, eu posso definir aqui o que pode ser acessado ou não e posteriormente associar isso aos grupos, né? E por fim, mas não menos importante, a parte de assurance. É aqui que a gente tem a visualização da saúde da rede. Então, eu consigo monitorar e ver se eu tenho equipamentos com problema, se eu tenho usuários com dificuldade de acessar a rede. Tenho aqui também na tela inicial uma lista com os principais alertas, né? E o interessante é que se você clicar em um desses alertas, o próprio DNA Center te sugere um roteiro para fazer o troubleshoot e correção desse problema. Então, nesse caso, onde a interface está flapando, por exemplo, o DNA Center está me sugerindo aqui, como primeiro passo, dar uma olhada se eu tenho erros na interface. Então, além de mostrar o comando, ele também já me dá a possibilidade de executar o comando direto aqui da interface gráfica. Basta selecionar o Run ali para a gente ver o resultado, né, desse comando. Então, eu posso analisar aqui e ver que não temos erro nessa interface. Eu poderia ir para o segundo passo do roteiro de troubleshoot. A gente pode observar também que, para algumas ações, o DNA Center já tem como executar uma ação, né? E para algumas ações, ele apenas sugere. Por exemplo, nesse caso, né, seria trocar o SFP. Então, aí não tem como a gente resolver isso através do software. Ainda aqui na parte de assurance, uma coisa que é bem interessante é a visualização e entendimento da saúde do lado dos usuários. Para quem trabalha com Wi-Fi, isso aqui é muito importante. Então, eu consigo ter uma visão geral da minha rede, né? Então, eu percebo que 95% dos meus usuários eles têm uma boa qualidade de conexão na minha rede. 100% dos usuários cabeados estão bem conectados, né? Por assim dizer. E da parte de Wi-Fi, 90% dos dispositivos também têm uma boa qualidade de conexão. É um índice bem bacana já. Aqui embaixo a gente consegue ter estatísticas mais detalhadas, né? Então, quanto tempo os usuários estão demorando para de fato ter acesso à rede? Eles estão enroscando em algum processo? Qual é a potência do sinal dos dispositivos conectados na minha rede Wi-Fi?
gente pode ver aqui que 98%, mais de 98% dos usuários estão com potência acima ou igual a menos 45, que é uma potência bastante boa. A gente vê que os dispositivos cabeados estão todos ok, né? Aqui na parte de baixo a gente tem a lista com devices que possivelmente possam estar apresentando algum problema, né? E se a gente clicar em um desses devices, a gente vai ter as informações mais detalhadas desse dispositivo. A gente vai poder ver quando ele esteve conectado, qual a qualidade da conexão, né, durante o período especificado. A gente consegue ver também os alertas, os possíveis problemas que apresentou durante a conexão. A gente tem aqui embaixo mais informações do dispositivo, né, em que padrão ele está conectado, largura de canal. E aqui na aba RF, a gente consegue ver o gráfico histórico da potência de sinal desse device, enquanto conectado à rede, e também da qualidade do sinal, né? Então é bem interessante, ajuda bastante no dia a dia esse tipo de informação. Bom, o que eu tinha para falar do DNA Center hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.